Iniciamos mais um programa Contabilidade em Jogo com a ilustre presença do Sr. Wilson, doutor em Orçamento Empresarial. Estou até um pouco envergonhada com uma celebridade com o senhor aqui no programa, mas vamos ao assunto de hoje. Como vocês sabem, o programa começa com a abordagem teórica de um tema, antes escolhido, previamente. No primeiro bloco e no segundo, damos início à participação do convidado para discutir o tema antes explicitado. Então, vamos ao que interessa. O orçamento empresarial pode ser elaborado de várias formas. A desvantagem de alguns métodos é que eles perpetuam a ineficiência do passado. Uma alternativa para solucionar tal problema é o orçamento de base zero, o ABZ, do qual falaremos no programa de hoje. No ABZ, o orçamento do ano anterior não é usado como ponto de partida para a elaboração do atual. Esse orçamento requer que todas as atividades sejam justificadas e priorizadas, antes de serem tomadas as decisões relativas à quantia de recursos a serem alocados a cada departamento ou atividades. O surgimento do ABZ deve-se muito a dois problemas comuns no orçamento empresarial. Primeiro, não terem sido estabelecidos alguns objetivos e metas, ou os objetivos e metas, tal como a direção os entendia e previa, não serem realistas à luz do valor final orçado. Segundo, algumas decisões operacionais que afetavam as quantias necessárias não tinham sido tomadas. Então, como principais características e objetivos do ABZ, podemos destacar alguns. Analisar custo-benefício de todos os projetos, processos e atividades partindo de uma base zero, daí o nome, orçamento base zero. Focalizar objetivos e metas das unidades de negócios cujos recursos são consequências do caminho ou direção planejada. Aprovar o nível de gasto após a elaboração com base em critérios previamente definidos. A elaboração do ABZ exige que o gestor justifique detalhadamente todas as dotações solicitadas em seu orçamento, cabendo-lhe justificar por que teve que gastar dinheiro. Cada gestor é obrigado a preparar um pacote de decisão para cada atividade ou operação. O tipo de perguntas que devem ser feitas para esse exercício de orçamento são: o que gastar? Quanto gastar? Como gastar? Por que gastar? Entre as vantagens e desvantagens do orçamento base zero, nós falaremos aqui no programa primeiro das desvantagens. A principal desvantagem do ABZ é o tempo de elaboração. Nesse sentido, o ABZ pode ser bastante burocrático, com muitos papéis e inúmeros controles. O ABZ leva um tempo muito maior em relação aos outros métodos. No caso, em relação aos orçamentos tradicionais, em virtude de que os gastos devem ser justificados e aprovados. Todos os gastos, sem exceção. Entre as vantagens do ABZ, podemos destacar as seguintes: fornece informações detalhadas relativas a recursos necessários para se realizarem os fins necessários. Força os gestores a refletir sobre as operações e procurar oportunidades de melhorias. Chama atenção para os excessos e duplicidades entre as atividades ou departamentos. Concentra-se nas reais atividades e não nas variações do ano anterior. O passado fica para trás, totalmente para trás. O orçamento tradicional cuida de extrapolar o passado, acrescentando um aumento de porcentagem ao custo atual. Esta relação preserva o status quo, quando os custos e benefícios são raramente questionados. A ideia principal do ABZ é envolver todos os empregados da unidade de negócio, buscando o comprometimento com o resultado da unidade. A proposta, então, deste orçamento está em rediscutir toda a empresa, sempre que se elabora o orçamento, e em questionar cada gasto, cada estrutura, buscando verificar a real necessidade dele. A questão fundamental permanece para o orçamento base zero é a seguinte: não é porque aconteceu que deverá acontecer. Nessa linha de pensamento, cada atividade da empresa será rediscutida, não em função de valores maiores ou menores, mas na razão ou não de sua existência. Concluída a definição da existência da atividade, será feito um estudo, partindo do zero,
gasto para sua estruturação e manutenção daquela atividade? E quais seriam suas metas e objetivos? Dessa forma, podemos dizer que o orçamento base zero está intimamente ligado ao conceito de custo padrão ideal. Para encerrar esse primeiro bloco do programa, entendemos que o conceito de orçamento base zero é precursor do conceito mais atual de reengenharia, a tão falada reengenharia, ou seja, rediscutir a empresa a partir de seus processos e da existência necessária deles. Voltamos já com uma rodada de perguntas acerca do orçamento base zero, em que contaremos com as contribuições do convidado, Sr. Wilson.